Bendito Deus, Pai querido, Senhor da glória, nós te louvamos, Pai. Agradecemos, meu Senhor, por mais um dia que tu nos concede. Pedimos, meu Senhor, a tua graça, a tua direção, a tua proteção. Abençoa, Senhor, os nossos amados irmãos. Abençoa a tua igreja na cidade, a tua igreja no campo, Senhor, os teus servos, jovens e adultos. Guarda, meu Senhor, os teus ministros, Pai bendito, todos os que trabalham, meu Senhor, para o engrandecimento do teu reino, todos os que amam a tua palavra, todos os que amam a tua igreja, que amam e esperam a tua vinda. Amado Pai, Deus Todo-Poderoso, guarda o teu povo, nos encoraja, nos ensina, nos prepara, nos habilita, Senhor, para os grandes desafios, ó Deus, que nós possamos cada dia glorificar o teu nome com a nossa vida, com a nossa voz, com o nosso serviço. Pai bondoso, os nossos ouvintes, os nossos irmãos, ajudadores, intercessores, toma em tuas santas mãos, dando graça a cada um. Nos dá companheiros fiéis, nos dá, meu Senhor, cooperadores dinâmicos, Pai, homens e mulheres prontos, ó Deus, para fazer o teu trabalho, a tua obra, ó Deus, com aquilo que tu tens dado, dispensado a cada um. Deus fiel, Deus poderoso, Deus verdadeiro, ajuda-nos, nos dá graça para fazer a tua obra, Senhor, com verdade, com serenidade. Nos ensina, ó Deus, a te servir melhor. Em nome de Jesus, nós te pedimos. Amém. Louvado seja para sempre o nosso Deus. Meus queridos irmãos, a paz do Senhor. Estamos de volta para apresentar o programa Toca o Clarim, programa da Escola Teológica União e Crescimento, a Unicres. Nós iniciamos o trabalho com o propósito de realmente tocar o clarim de Deus, trazendo a palavra do Senhor, pregando no Antigo Testamento, no Novo Testamento, as doutrinas da palavra, tudo que diz respeito à revelação do nosso Deus, suas promessas a Israel e a formação da igreja, suas promessas à igreja, tudo que Deus tem revelado através da história, pelas Escrituras, e tudo que Deus revelou e a quem e como Deus se manifestou antes de Moisés, portanto, antes de ter a revelação escrita, e nós fazemos parte deste trabalho e nos propomos a ajudar os que estão começando. Nós vamos meditar na palavra do nosso Deus e o nosso texto hoje, segunda epístola de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículos de 1 a 11. Somos encorajados a ler a palavra e buscar, de alguma maneira, disseminar, porque estamos vivendo o tempo do fim, e todo mundo apressado, correndo, a vida parece uma corrida. A vida hoje é uma corrida. Todo mundo correndo, o casal põe o seu filho na creche com tempo integral, e o marido vai para uma empresa, a mulher vai para outra, se encontram à noite, às vezes já morrendo de cansados, todo mundo correndo. E, muitas vezes, todo o ensinamento de Jesus Cristo ficou para trás, caiu por terra. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça, não é realidade na vida de muita gente. Muitos parecem que vão viver a eternidade na terra e vão dar um passeio, dar uma volta, passar umas férias no céu, porque o interesse na terra é tão grande que obscurece toda a revelação de Deus. Mas nós vamos ler a palavra. 2 Timóteo 4, de 1 a 11. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, redarguas, repreenda, exortes com toda longanimidade e doutrina. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores, conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas.
Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, o tempo da minha partida está próxima. Combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica, Crescente para a Galácia e Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo. Toma Marcos e traze-o contigo, porque me é muito útil no ministério. Louvado seja para sempre nosso Senhor. Bendito Deus, Pai amado, Pai santo, nós lemos a Tua palavra. Fala conosco, fala com os meus irmãos, da graça, da entendimento. Nos ajuda, Senhor, que nós possamos cada dia entender, Senhor, procurando na Tua palavra o conforto, meu Senhor, e o encorajamento em nossas vidas para fazer a Tua obra. No santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Meus queridos irmãos, nós temos na palavra de Deus a mais profunda revelação de tudo que diz respeito ao homem. Aqui nós conhecemos o homem, a sua origem. Nós temos o conhecimento através da cultura, da pesquisa, da inquietação do ser humano, de onde viemos, qual a finalidade do homem, como é que foi. Aí surgem as ideias malucas, ideologias. Não, o homem não apareceu, era um vermezinho, virou um vermezão, era um macaquinho, virou um macacão, e de macaco foi mudando, não olhava para cima, só comia bagos e raízes, depois aprendeu a fazer o fogo, e descobriu o fogo, e foi uma evolução, depois foi descobrindo coisa e tal. Eles fazem, na verdade, por serem ímpios, fazem do homem uma aventura do acaso, um surgimento do acaso. O homem surgiu como um bicho do chão e foi melhorando e foi crescendo. O homem, essa é bem a coisa mais recente, o homem foi criado para comer semente, era assim um brutinho que só comia mato, folha, semente, e por isso é que ele tem o apêndice, porque o apêndice é um negócio atrofiado, porque o homem hoje não precisa mais dele. É 1001 bobagem. Sabemos que Deus criou o homem perfeito, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, e o homem foi dotado de habilidade e capacidade para fazer coisas que o homem moderno não sabe como foi feito. Aí vem os absurdos. Aqueles monumentos lá no Egito, em tal parte, isso aí foi uso extraterrestre e tal. Aí vão procurar extraterrestre e não acham extraterrestre, porque aquele extraterrestre ali eram indivíduos que estudou, que teve habilidade, teve a capacidade de fazer. Aí vem as 1000 questões, porque os tamanhos das pedras, o peso disto, o tamanho daquilo, nós não entramos neste mérito. Sabemos que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, sabemos que Deus deu entendimento ao homem, o homem tinha, sim, toda a capacidade para ser realmente um grande inventor, um grande criador, um grande benfeitor da humanidade. Mas o pecado estragou tudo. O homem foi derrotado na sua vida emocional, na sua vida espiritual, e Deus mandou a solução. E o apóstolo Paulo, depois de milênios que não se sabe como é o tempo de Deus antes da cronologia do homem, mas milênios se passaram e Deus foi revelando-se aos homens através da palavra escrita. O apóstolo Paulo, um judeu de estatura cultural agigantada, ele passa pela transformação, se torna um discípulo do Filho de Deus e vai pregar a palavra.
prega a palavra, enfrenta mil desafios, é preso, sofre, passa experiências terríveis em naufrágios, e aprisionamentos, e perseguição, apedrejamento, ele sofreu tudo. Mas ele venceu. E ele já no final da vida, já tendo realmente certeza que está prestes a subir, ele repreende, exorta e conforta e encoraja um dos seus filhos na graça, o Timóteo. Timóteo era um jovem, o pai era um grego e a mãe era uma judia. E o Timóteo, quando Paulo conheceu Timóteo, eles se entenderam nesse sentido. O jovem era consagrado, dedicado, apesar do pai ser descrente, mas aquele jovem foi um fenômeno para a igreja e no ministério do apóstolo Paulo. Paulo, agora, prevendo o fim do seu ministério, ele exorta o seu jovem pregador, possivelmente substituto em muitas missões, e ele diz: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, convicção, consciência profunda da divindade de Jesus Cristo, do poderio de Jesus Cristo como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Pregue a palavra, pregue a tempo, fora de tempo, pregue, faça tudo para que a palavra chegue a todos. Repreenda as pessoas, exorte as pessoas, mas use de compaixão, use de longanimidade. Pregue a doutrina sem pressionar, sem afastar, sem espantar. Pregue a doutrina com longanimidade. Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. Vai chegar um tempo tão trabalhoso, Timóteo, que os homens vão amontoar cultura e se esvaziar da fé. Vão amontoar conhecimento e vão se esvaziar de Deus. Vão fazer questão de mostrar que são sábios, preparados. Em compensação, no prejuízo espiritual terrível. Então, vão amontoar doutores para si. Por causa do seu interesse carnal, as suas concupiscências, eles vão desviar os ouvidos da verdade e vão inovar, criando fábulas. Voltando às fábulas. Nunca faltou fábulas. Tem umas fábulas lindas. No livro de Juízes tem uma fábula linda. A eleição das árvores. Aquilo é lindo, mas é fábula. É uma fábula. Nós precisamos da palavra e não de fábulas. São lindas, são maravilhosas como ilustração, mas quem sustenta a nossa vida é a palavra do Senhor e não as ilustrações e as fábulas. E o apóstolo está falando com um homem que iria, sim, estender as mãos para a igreja e fazer um gigantesco trabalho apesar da oposição. Houve muita oposição à obra de Jesus Cristo, à igreja de Jesus Cristo. Houve tanta oposição que quando o imperador, no começo do século IV, criou a igreja imperial, ela já não tinha praticamente nada de Cristo. É por isso que o resultado foi esta amante do governo, a amante do imperador, a prostituta dos reis da terra, já não tinha nada de Cristo. O fundamento já não era Cristo, era Pedro. Uma desgraça atrás da outra. Tinha sido revelada a Paulo. Os homens não suportariam a verdade, então iam criar fábulas. E foram muitas fábulas. Fábulas, mentiras e dogmas. Mas, meus amados irmãos, como Paulo era um homem cheio da graça, cheio de Deus, cheio de zelo por aqueles que ele havia ajudado no caminho do Senhor, Paulo exorta o seu cooperador
Aqui no versículo 5 ele diz, tu ser sóbrio em tudo, meu filho, ser sóbrio em tudo. Vai sofrer, sofre as aflições, mas não pare, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Meus amados irmãos, aqui está o segredo da nossa vitória como ministros de Deus, pregadores da palavra. Não podemos olhar para trás, não podemos parar. Não existe. A máquina do mundo não pode nos parar, a máquina da religião não pode nos parar, a máquina da oposição e da opressão não pode nos parar. Temos que fazer a obra de Deus. No versículo 6 ele diz, meu tempo passou. Meu tempo está passando, Timóteo, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício. O tempo da minha partida se aproxima. Eu posso dizer, combati o bom combate. Que coisa terrível aquele combate. Mas ele está realizado porque ele combateu. Combati o bom combate. Terminei meu ministério, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Isso aqui são palavras de um vitorioso, um homem que o Senhor chamou, o Senhor dotou de toda a habilidade necessária para levar a mensagem de salvação ao mundo grego, ao mundo dos helenistas, que era, na verdade, o mundo da cultura. A cultura eivada de profanação, a religiosidade, culto à fertilidade, o culto ao corpo com o deus Apolo, toda a desgraça junto. Mas Paulo fez o seu ministério, fez o seu trabalho. Eu combati com glória. Eu combati, eu acabei, ninguém interrompeu. Eu acabei, eu concluí, eu fiz. Eu guardei a fé. Absoluta segurança. É isto que eu tenho, é isto que você tem. Se não tem, precisa. No versículo 8, o apóstolo de Jesus Cristo diz, desde agora a coroa da justiça está guardada para mim, não somente para mim, para todos os que amarem a sua vinda. O justo juiz vai julgar procedente, coroar cada servo fiel que guardou o seu principado. Meus queridos irmãos, isto é glorioso, é encorajador para mim, para você, é encorajador para todos os que um dia receberam a palavra da verdade, receberam a salvação em Cristo Jesus, entraram em comunhão com o Senhor e não deixou que nada interrompesse. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Como ele ainda está naquele contexto da vida física, muito embora consciente que era o fim do seu ministério, ele diz, procura vir ter depressa comigo. Venha depressa, não se demore, procura vir o mais rápido possível ter comigo, porque eu estou só. Demas me abandonou, Demas me desamparou. O Demas aqui é uma denúncia contra o Demas. Demas me desamparou amando este mundo, presente século. Ele foi para Tessalônica. Tessalônica é uma cidade grande, cosmopolita, coisa boa. Ele foi para Tessalônica. E ele não foi na missão. Ele foi porque ele decidiu, amando o presente século. Mas o Crescente está na Galácia. O Crescente não era
falta de amor, não. Era dedicação à obra de Deus na Galácia. Ele foi para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Tito está trabalhando, servindo na Dalmácia. E o Lucas está comigo. Só Lucas está comigo. Agora, quando tu vier, traz o Marcos. Traz o Marcos contigo, porque ele é muito útil para mim no ministério. Meus amados irmãos, a obra de Deus, o que Deus faz, o que Deus realmente realiza na vida dos homens. Na primeira viagem missionária de Paulo com o Barnabé, eles levaram o Marcos, que era sobrinho do Barnabé. E o Marcos não suportou o peso da viagem, os sofrimentos, as provações daquela missão. O Marcos voltou. Numa outra viagem, o Barnabé disse, vamos levar o Marcos. Aí o Paulo, não adianta, porque ele deixou a gente, ele pode deixar de novo. E era muito difícil aqueles missionários ficarem só, e também era difícil até mesmo o outro voltar só, porque eles iam ficar preocupados. Então, os dois se dividiram na segunda viagem missionária. O tempo passou. Marcos amadurece, Marcos se consagra, Marcos se dedica à obra de Deus, e Paulo reconhece. Meus queridos irmãos, uma das coisas boas na vida cristã, na vida espiritual, é a gente saber que nós temos começo, meio e fim. No começo todo mundo é imaturo, no começo todos têm dificuldade, depois nós conseguimos realmente nos firmar na missão. Claro, a experiência que produz, que traz resultados espirituais. E no final, Paulo diz, o João mudou. O Marcos agora é muito útil no ministério. Traz o Marcos contigo. Meus queridos irmãos, é a palavra do nosso Deus. Homens sempre tiveram a possibilidade de dar lugar a Deus e crescer. Também sempre houve os precipitados. No ministério de Moisés, nós encontramos o grupo corrupto do Coré. No tempo de Josué, nós encontramos a ambição de Acã. No tempo de Davi, nós encontramos o desajuste do Saul. No tempo de Jesus, os fariseus censurando Deus e o mundo. Só era certo o que eles entendiam. E no tempo de Paulo, muito sofrimento, mas ele disse, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. E no nosso tempo, o que fazer no nosso tempo? Eu, com um pouco de disposição, quem sabe uma pitada de precipitação, proclamei desde há muitos anos, ninguém me enterrará vivo, vão ter que esperar morrer. Ninguém, não permita, meu irmão, não permitam que alguém enterre vocês vivos, não deixe alguém suplantar a obra de Deus na vida de vocês, não deixe alguém controlar e dominar e impedir o seu andar na presença de Deus. Anda na presença de Deus, anda com Deus, marcha com Deus, vai com Deus na tua jornada, porque nós temos um ativo combate e haveremos de vencer, amando o Senhor, amando a sua vinda, aguardando, sim, a vitória completa. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora é só esperar a coroa da justiça que está preparada, não somente para mim, mas para todos os que amarem a sua vinda. Meus queridos irmãos, precisamos sim estar assim decididos
O mundo passa, sua concupiscência passa, a corrupção passa, a arrogância dos homens passam, o poderio dos homens passam. A palavra permanece para sempre e a igreja dará o seu último e retumbante brado neste mundo. Vitória! Deus abençoe cada servo do Senhor, cada novo membro da igreja, cada novo ministro. Não se renda e não se venda. Faça a obra de um evangelista e Deus te abençoe. Bendito Deus, Pai Santo, Pai querido, que está nos mais altos céus, nós te louvamos, bendizemos, ó Deus, te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua bondade, pelo teu amor, pela tua graça revelada, manifestada em nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa os meus irmãos, guarda a tua igreja, guarda os meus irmãos na cidade, os meus irmãos no interior, sustenta cada um, manifesta o teu poder, Pai, abençoa os teus ministros. Abençoa teus ministros, Pai, em cada denominação da tua igreja, todos os que amam a tua palavra, todos os que amam a tua vinda, todos os que aguardam ansiosamente, Senhor, o dia da vitória, o dia da batalha é hoje, Senhor, nos dá força e graça para batalhar e para vencer, Senhor, esperando a tua misericórdia. Amado Senhor, Deus Todo-Poderoso, este memorial da oração, toma em tuas santas mãos, contempla cada vida. Em o santo nome de Jesus Cristo, nós te pedimos. Amém. Saudamos a todos com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Se o Senhor permitir, a gente volta. Deus vos abençoe. Leiam a Bíblia Sagrada e a graça de nosso Salvador repouse sobre vós. Amém.